Você já ouviu falar do tabuleiro Ouija? O que é o tabuleiro Ouija e para que serve? É um quadro de plástico, papel, vidro ou madeira com as letras do alfabeto em números e algumas respostas básicas, como sim ou não. Ao se perguntar coisas à tábua, espíritos fazem mover um ponteiro ou um copo e apontam as respostas. Nos anos 60, muitas pessoas tornaram-se obcecadas pela tábua Ouija, a ponto de fazer suas vendas crescerem mais do que os mais famosos jogos do momento. Os tabuleiros de Ouija foram desenvolvidos originalmente nos Estados Unidos por William e Isaac Fuld por volta de 1900, adaptados de uma versão europeia de 1850. Estes tabuleiros é um instrumento paranormal que deve ser encarado com o devido respeito, sendo talvez o mais controverso método de comunicação com os espíritos, principalmente porque pode ser usado por qualquer um sem qualquer preparo ou cuidado especial. Assim, seu uso não é recomendado, pois pode provocar fenômenos mediúnicos, sem a presença de um médium experiente. Um outro fator que desencalha o uso do tabuleiro Ouija é o que as mesmas podem colocar um utilizador desprevenido em contato direto com espíritos de baixo padrão moral, pois são estes que se apressam em atender chamadas dos desavisados e descrentes. Normalmente, estes, no início, fornecem informações corretas que podem ser confirmadas. Uma vez estabelecido um elo de confiança, passam a zombar do utilizador do tabuleiro. Dizem as coisas sobre o futuro que podem comprometer sua tranquilidade. O uso do tabuleiro Ouija deve ser feito no mínimo por 2 pessoas, reunidas numa mesa onde todos possam estar próximos. Os utilizadores devem, então, colocar seus dedos levemente sobre o ponteiro e convidar um espírito para tomar parte da sessão. A partir daí, deve-se fazer perguntas ao espírito, de uma maneira repetida e vagarosa. Se algum espírito atender o chamamento, o ponteiro moverá-se lentamente, letra por letra, até formar as palavras e a resposta. Muitos caçadores de fantasmas creem que o ponteiro se move pela força dos presentes combinada com a do espírito que se apresenta, quer seja ele bom ou mau. Através de anos, o tabuleiro de Ouija tem sido associado a um instrumento do mal, especialmente por pais de grupos religiosos que afirmam que os jovens ficariam possuídos após o seu uso. Aparentemente, os espíritos mal intencionados que se passam por bons vêm causando a possessão de crianças e danos emocionais em adultos que usam o tabuleiro Ouija, até mesmo o suicídio. Existem muitos casos onde as pessoas acabam por ficar obcecadas pelo uso do tabuleiro, tornando-se dependentes dele para qualquer decisão que venham a tomar. Regras: nunca jogue sozinho, são necessários no mínimo 2 jogadores. Nunca permita que os espíritos levem o ponteiro para as extremidades do tabuleiro, de forma que possam sair dele dessa forma. É assim que ocorre a possessão. Se o ponteiro se mover para os 4 cantos do tabuleiro, significa que os espíritos contatados são do mal. Caso se esteja jogando em uma mesa ou local onde o tabuleiro fique elevado, se o ponteiro cair no chão, o espírito foi perdido. Se o ponteiro apontar o número 8 repetidamente,
um espírito mau está no controle do tabuleiro. Se desejar contratar um espírito mau, vire a tábua com as letras na posição invertida e a utilize assim. Os tabuleiros devem ser fechados corretamente após a sessão, ou o espírito pode revoltar-se e assombrar os utilizadores. Nunca use o tabuleiro Ouija quando estiver doente, enfraquecido ou sob o efeito de álcool ou drogas, tendo em vista que estas situações o mantêm vulnerável à possessão. Não fazer uso do tabuleiro Ouija uma rotina. Os espíritos às vezes cativam o jogador ao ponto de que o contato se torne um vício. Os espíritos contatados através do tabuleiro tentarão ganhar a sua confiança através de mentiras. Por exemplo, o mau espírito pode alegar ser bom, ganhando assim a sua confiança e trazendo-lhe maus posteriormente. Procure manter contato sempre de forma respeitosa e só convide para proceder sessões pessoas confiáveis, seguras e que o farão seriamente. Nunca irrite o espírito ou lhe faça perguntas com ironia. Antes de sair ou mesmo entrar em uma sessão, peça permissão do espírito. Caso contrário, você estará sujeito à possessão do mesmo. Nunca use a tábua Ouija em cemitérios ou locais onde houveram mortes brutais. Isso pode trazer maus espíritos para o tabuleiro. Às vezes, o mau espírito pode habitar permanentemente um tabuleiro. Quando isso acontecer, não se poderá manter contato com outros espíritos, além dele, até que ele decida sair. Se o seu ponteiro for de vidro, você deve limpá-lo antes e depois de cada sessão, de forma que nenhum espírito possa entrar ali. Para isso, passa-se sobre uma vela acesa. Tabuleiros de Ouija, que são jogados fora incorretamente, libertam diversos espíritos que voltarão para assombrar seu dono. Nunca empreste seu tabuleiro a ninguém. Use-o com exclusividade. Se necessário, faça seu próprio e recomende aos colegas que pedem que você empreste fazer o mesmo. Nunca queime um tabuleiro de Ouija. Se o fizer, haverá uma manifestação da tábua. Pode ser um som desconhecido ou uma aparição de algum espírito. Depois que você presenciar a manifestação, terá menos de 36 horas de vida. Há apenas uma forma correta de se desfazer de uma tábua Ouija. Primeiro, quebre-a em 7 pedaços. Depois, jogue sobre ela água benta e finalmente a queime. Se você colocar junto do tabuleiro uma moeda de prata pura, espíritos maus serão capazes de manter contato. Nunca deixe o ponteiro sozinho sobre a tábua, se não estiver a utilizando. Se seu espírito levá-lo para fora da tábua, estará liberto. 3 notas adicionais. O tabuleiro não necessita propriamente de ter formato retangular. Muitos tabuleiros de Ouija são em forma circular. Em vez do ponteiro, pode-se utilizar uma moeda ou um copo de vidro, sendo que esses copos são aconselhável devido ao fato do espírito poder se vingar-se utilizando o copo, precisamente por este ser de vidro. Faça o que fizer, nunca, eu disse bem, nunca peça ao espírito que se manifeste em si ou em outra pessoa em seu redor. Às vezes, os espíritos maus pedirão aos elementos femininos para fazerem gestos ou executarem ações obscenas. Ignore-os. Os demais participantes jamais devem rir ou irritar-se nessas situações. Evite perguntar sobre assuntos que se referem à sua religião e não faça perguntas a respeito do futuro. E por fim, não brinque nunca com o que você não entende.